americano Joe Biden chega agora ao Rio de Janeiro, então, para a cúpula do G20. Essa é a aeronave de onde vem Biden. Ele, que a gente lembra, estava em Manaus, onde fez um sobrevoo ali pela Amazônia e se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar a floresta. Ele também por lá visitou o Museu da Amazônia, discursou para a imprensa e a gente lembra que Biden anunciou o repasse de mais de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Esse que é um repasse muito importante. Ele também fez um plano para trazer aportes privados para o reflorestamento de áreas desmatadas. E amanhã, Biden almoça com o presidente Lula, além, claro, de começar a participação efetiva na cúpula do G20. O presidente americano, então, agora desembarcando no Rio de Janeiro. Antes passou pela Amazônia, fez ali um sobrevoo importante. A gente mostrou aqui ao vivo na CNN. Inclusive, durante esse sobrevoo, foram apontadas para o presidente algumas áreas desmatadas na Amazônia e falou sobre aporte para o Fundo Amazônia, que foi inclusive reativado no governo do presidente Lula. Vamos voltar para Copacabana para a gente repercutir essa chegada importante. Uribe e Débora, Biden chegando nesse final de mandato, mas fazendo essa presença dos Estados Unidos ser bastante relevante na cúpula do G20. É o último que faltava chegar na festa, né? Agora a festa está completa, Juliana Lopes, para as reuniões de amanhã no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde vão acontecer, então, as principais reuniões do G20. Amanhã é o principal dia, as reuniões de cúpula. E aí, na terça-feira, a definição desse documento final. É interessante a gente voltar para a análise sobre Javier Milei, que é algo que a gente falava da diplomacia brasileira, né, Débora e Juliana? É a questão de considerarem Javier Milei como aquele emissário de Donald Trump. Claro, Joe Biden chega enfraquecido. Enfraquecido porque, apesar de ser a nação mais rica do mundo e mais poderosa em armamento, ele é um presidente em final de mandato. Donald Trump hoje tem um poder maior pelas expectativas que se tem em relação a ele, apesar de não ter a tinta da caneta. Mas quando se fala de que Javier Milei pode ser uma espécie de emissário de Donald Trump, representante de Donald Trump no G20, com a possibilidade de melar esse documento final, por isso que a diplomacia brasileira está bastante preocupada e que Luiz Inácio Lula da Silva tem conversado com muitas lideranças. Hoje, 11 estavam na agenda, não deu para se reunir com todo mundo. Ficou para amanhã encontros, por exemplo, com o presidente Luiz Arce da Bolívia, com o presidente Emmanuel Macron da França, mas é uma tentativa dele de blindar a cúpula. Há uma grande preocupação de que Javier Milei acabe melando esse documento final, que não haja consenso, e isso com a anuência de Donald Trump, né? Exatamente. Agora, falando exatamente da vinda de Joe Biden para cá, com essa passagem, né, Ju e Uribe, como você disse, pela Amazônia, ele vai encerrando o seu mandato no G20 como o grande evento, o grande fecho também da própria agenda dele, do próprio mandato dele como presidente. A gente sabe que ele conseguiu dar alguns empurrões importantes em agenda de transição energética que deve contrastar com o seu sucessor, Donald Trump, que já deu, pelo menos na campanha, ele prometia perfurar, baby, perfurar, né? Era o que ele dizia. Mas então ele quer fechar, até pela própria biografia, fez esse sobrevoo, foi na Amazônia, Ju, fazer essa visita na Amazônia, sem ser recebido pelo presidente Lula. Sabia que não seria recebido ali, né, pela cúpula do Brasil. O Brasil mandou uma representação diplomática recebê-lo. Claro, ele entendeu, né? Lula estava recebendo todos os outros líderes, mas enfim, é importante para a biografia de Joe Biden fazer esse fecho. Ele não tinha vindo para o Brasil como presidente, né? Já havia vindo como vice-presidente, mas como presidente nunca tinha vindo ao Brasil. Então, importante também ele fazer essa movimentação, também é importante para a biografia dele. E, claro, ele vai almoçar com o presidente Lula, isso é uma deferência, já que não pôde recebê-lo lá na Amazônia. Então, essa vinda dele é bastante importante, mas esse anúncio que ele fez de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia,
ele precisa ser aprovado ainda, né? Não é automático. E aí, será que o parlamento americano vai aprovar? Tem esse fato, porque promessas, né, de líderes mundiais para fundo Amazônia, fundo disso, fundo daquilo, é até comum, mas chegar o dinheiro, e o presidente Lula, desde que assumiu a presidência, vive cobrando os países, olha, vocês prometeram tanto, mas o dinheiro não chegou. Então, assim, é importante, claro que é relevante esse tipo de anúncio, né, mas não depende só dele, depende também do parlamento aprovar e da próxima gestão, se não der tempo, né, tem aí até dia 20 de janeiro para repassar dinheiro, e tem um prazo também. Simplesmente, se não for votado antes, pode simplesmente Donald Trump não repassar esses 50 milhões de dólares prometidos para o Fundo Amazônia. Então, assim, simbolicamente, tudo isso é muito importante. Agora, concretamente, aí são outros 500. É isso, Débora. A gente está acompanhando aqui na tela, ao vivo, a chegada, então, da aeronave com o presidente americano Joe Biden, chegando, então, ao Rio de Janeiro para a cúpula do G20. Biden, que a gente lembra, tem uma agenda aí, claro, além da cúpula, com o presidente Lula. Os dois devem almoçar amanhã. É uma chegada importante, uma foto importante também. Também para Biden, né, que faz ali as últimas agendas, né, de seu mandato, agendas com chefes de Estado. E a gente vem acompanhando essa chegada. Lorival, o Uribe nos traz um ponto que é bastante importante, né? Nessa cúpula, aparentemente, o que vamos observar será Javier Milei, presidente argentino, sendo quase que um emissário do presidente americano eleito, Donald Trump, e Joe Biden fazendo ali uma espécie, isso ele já fez hoje num discurso, de diferenciação, né, do que é o governo, do que foi, na verdade, o governo dele, pelo menos até aqui, e o que será a missão, o que será o governo de Donald Trump a partir do retorno para a Casa Branca. Então, temos aí duas figuras que será importante, né, a gente observar essas posturas. Acho que o Joe Biden, além de estar fazendo, digamos, um balanço do legado do governo dele, ele exerce uma influência sobre os políticos democratas, né? Que vão estar na minoria, tanto da Câmara quanto do Senado, mas há muitos governadores, cerca de 20 governadores, mais de 20 governadores democratas, né? Há aquela aliança climática que a gente mencionou, que são 24 estados, incluindo Califórnia, Nova York, que representam 60% do PIB e 55% da população dos Estados Unidos. O Biden é uma figura que ainda exercerá, continuará exercendo influência sobre esse pensamento, né? E isso não é desprezível. Então, é possível que, no nível subnacional, as coisas ainda continuem a andar, embora não seja igual a ter um presidente que adere por completo a essa agenda. Mas ele, com esse sobrevoo ao lado do grande climatologista Carlos Nobre, né, Prêmio Nobel de 2007, uma das pessoas que contribuíram para a gente entender a relação entre a atuação humana e a mudança climática. Esse sobrevoo traz a atenção para a Amazônia, tanto para os problemas quanto para as potenciais soluções, os serviços climáticos que ela presta. Segundo o próprio Carlos Nobre, o mundo seria 1,5 grau Celsius em média mais quente se não existisse a Amazônia. É exatamente o que o mundo quer limitar em termos de aquecimento em relação à era industrial, para você ver a relevância que a Amazônia tem. Então, o sobrevoo de Joe Biden hoje foi histórico nesse sentido e é importante para nós. Histórico, e a gente vai falar um pouco com mais detalhes, né, mais para frente, mas ele sobrevoou ali uma região e os dois, né, Carlos Nobre e Biden, se depararam com pontos de queimada na Amazônia, né? Claro, o climatologista nos explicou que pontos que muito provavelmente ocorreram ali por ação humana, mas que tem toda uma questão para ser discutida também nesse G20 sobre mudanças climáticas, né? O Brasil sofreu e muito no ano de 2024 com essas mudanças. Estados Unidos também, né? Queimadas, incêndios registrados pelos Estados Unidos, pelo Brasil, ciclones, né? Chuvas fortes. Então tem uma questão climática e de meio ambiente
que é muito importante para ser discutida na agenda desses grandes líderes mundiais. Exato, Espanha, né? Enfim, Espanha. O mundo inteiro está sofrendo. E o Carlos Nobre, ele contribui muito para a discussão do ponto de não retorno da floresta amazônica. E a gente está percebendo isso, né? Assim, esse aquecimento global gera um ciclo vicioso no qual a Amazônia vai tendo mais dificuldade de reter a sua umidade e assim contribuir para as chuvas e, portanto, para a regulação climática. O Paulo Artacho, da USP aqui, do Instituto de Física aqui da USP de São Paulo, ele diz que foi feita uma pesquisa sobre uma enzima que é responsável pela fotossíntese, né, que é a que absorve carbono e libera oxigênio. Na medida em que há um aquecimento, essa enzima é inibida. E toda essa equação que está salvando o nosso planeta, que a floresta absorve carbono e solta oxigênio, vai se reduzindo, vai perdendo a efetividade com o próprio aquecimento global. Então é por isso que esses 20% que já foram desmatados da Amazônia são o máximo que a floresta poderia suportar. Ela já não está mais conseguindo garantir a umidade e a temperatura um pouco mais baixa para o mundo. Ela é uma espécie de ar-condicionado do planeta, a Amazônia. Então, certamente, o Carlos Nobre enfatizou isso para o Joe Biden e é importante que essa questão, essa educação aconteça e que esse conhecimento se espalhe para que as pessoas tenham consciência de que 20% não é pouco, não. É o máximo que a gente consegue, que a Amazônia consegue aguentar. Agora, amanhã, Lorival, enquanto a gente aguarda, vamos comentar um pouquinho mais sobre a chegada de Joe Biden, né? Agora para esse encontro direto com o presidente Lula. Amanhã tem esse almoço, agora sim. Agora a gente vê o presidente americano descendo da aeronave, ele que então chega agora ao Rio de Janeiro para a cúpula do G20. Presidente americano que chegou hoje ao Brasil mais cedo, mas fez uma primeira agenda, sem mesmo a participação do presidente Lula, na Amazônia. Fez questão de ser ali o primeiro presidente americano em exercício